Bom dia! Oi, meus amados. Hoje eu não estava pensando em entrar aqui e falar, mas eu estava vendo uma mensagem e eu senti ela tão importante para compartilhar com vocês, que, como vocês sabem, eu me encontro meio enferma, e para estar falando muito e acaba prejudicando. Mas eu senti uma necessidade muito grande da parte do Senhor de passar essa mensagem para você que está aí do outro lado. Ela se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 16, no verso 1. A gente só vai ler o verso 1, que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, envia-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Gente, eu e você conhecemos a história de Saul e também conhecemos a história de Davi. E conhecemos todo o processo que Samuel teve para desenrolar e fazer essa história até hoje, né? A gente entender. Samuel naquela época ele era o mediador. Deus sempre foi Deus e Samuel era o mediador. E o povo ele queria um rei em Israel. E de repente Saul foi colocado-se como rei. Mas eu e você lemos a palavra e já ouvimos falar que Saul ele desobedeceu ao Senhor quando o Senhor mandou ele matar aquele povo todo rebelde lá e deixasse nada, matasse até os animais, criança, tudo. Mas Saul desobedeceu ao Senhor e ele acabou trazendo animais. Mas o Senhor disse o quê? É tudo, Saul. É tudo. Eu não quero que você traga nada, eu quero que você destrua tudo. E ele começou a dar justificativa ao Senhor e o Senhor não aceitou. O Senhor achou ali então um ato de rebeldia, de desobediência a ele. Então, a Bíblia começa agora, a gente começa a entender agora que Saul, dá para entender agora que Saul ainda pelejava ou pedia ao Senhor para que Samuel, na realidade, pedia ao Senhor por Saul. Dá a entender nesse texto que Samuel ainda falava com Deus pela vida de Saul, para que Saul continuasse, desse uma outra oportunidade, que Deus desse uma outra oportunidade a Saul. Mas Deus não quis dar outra oportunidade a Saul. Deus preferiu, por bem, dizer: Samuel, eu rejeitei a Saul. Eu não quero mais ele como rei. Eu agora já sei quem será o rei. Eu decidi que na casa do belemita Jessé, lá terá um escolhido meu, a qual você vai lá para ungir. E você só vai sair de lá quando ungir este rei. Aí a gente vê toda a história. Agora Davi ele é ungido como o rei de Israel. E passa agora, a gente sabe que teve toda aquela confusão entre ele e Saul, que Saul queria matar Davi, foi uma perseguição. Davi viveu escondido por um tempo, mas por bem. Agora Davi ele é o rei de Israel. A gente viu que Saul ele foi morto, seu filho Jonathan também foi morto. E agora Davi se é o rei, grande rei de Israel, ungido por Deus. Mas a Bíblia também conta que Davi ele foi homicida e adúltero. Foi pecado? E aí? Foi pecado. Se eu pegar o pecado de Saul e colocar numa balança contra o pecado de Davi, qual mais pesaria? A desobediência, a rebeldia de Saul por não obedecer a Deus, ou o adultério e o homicídio que Davi fez, porque Davi adulterou com Betseba e planejou a morte de Urias. Eu e você conhecemos a passagem da Bíblia.
E a gente às vezes nos pergunta, e eu já me perguntei ao Senhor, por que, Senhor? Saul, ele foi desobediente, ele foi ranzinza, ele não te obedeceu. Não obedeceu a tua ordem. Esse foi o pecado de Saul. Uma perturbação espiritual gerou dentro dele, porque ele sabia que Deus agora tinha o rejeitado, e ele não conseguiria mais voltar aos passos do Senhor pela desobediência que ele teve. Ele não aceitava ser obediente a Deus. E agora tem o pecado de Davi. Ele adulterou. Ele praticamente não botou a espada em Urias, mas ele planejou. E aí? Aí Deus começa a falar comigo e com você de uma forma espiritual. E Deus diz: eu rejeitei Saul, sabe por quê? Porque eu sou onisciente. Eu sou onipotente, eu conheço o som do teu coração. E eu sabia que Saul não ia se arrepender. Deus, ele é onisciente, ele sabe o que eu e você pensamos, o que futuramente vai eu e você fazer. E Deus já sabia que Saul em nenhum momento tinha dentro do coração dele arrependimento. Aí quando eu disse, e Davi? Olha só, viu? Aí Deus, lá no Salmo 51, aí Deus já é onisciente, sempre foi. Aí Deus e Davi, adulterar é um pecado horrível, matar é outro pecado horrível. Aí Deus fala comigo e para você nessa manhã e diz: é porque eu conhecia o coração de Davi. Eu já via o arrependimento dentro do coração de Davi. Eu já sabia que Davi ia escrever o Salmo 51, onde ele fala assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente a minha iniquidade e purifica do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, Deus. Contra ti, contra somente a ti, porque eu pequei e fiz o que é mal à tua vista, Deus, para que seja justificado quando for dos falares o puro, quando julgares. Se você puder ler o Salmo 51, leia. E você vai ver que Deus já conhecia o coração de Davi. É por isso que ele tanto escolheu Davi. Ele tanto queria que Davi fosse e continuasse o rei de Israel, porque ele já se conhecia. Ei, deixa eu dizer para você nesta manhã. Deus, ele já te conhece. Desde o ventre da tua mãe, ele te conhece. E ele é onisciente para entender a natureza minha e tua. Ele olhou para Saul e viu que Saul em nenhum momento tinha o arrependimento em seu coração. Ele sabia que Saul não ia se arrepender, não ia pedir. Saul não se humilhou. Saul em nenhum momento disse: Deus, eu pequei. Não, ele quis justificar contra Deus. Quando Deus disse: Saul, eu pedi que você não trouxesse isso, era destruir tudo. Saul foi justificar a Deus. E Deus não quer justificativa minha e tua. Se eu pequei, que eu possa fazer igual Davi. Não dá justificativa sem dizer: Senhor, eu errei mesmo e feio. Mas eu te conheço, Deus. Eu sei que tu és um Deus justo e fiel. E que eu quero teu perdão. Que nós possamos se humilhar aos pés do Senhor, como fez Davi. Então Davi, Deus já conhecia e sondava o seu coração. Deus já entendia a pureza no futuro no coração de Davi. Então que nesta manhã esse Espírito Santo, assim como fez na vida de Davi, fez com que ele confessasse todo o seu pecado, toda a sua iniquidade, e se arrependesse, se humilhasse perante os pés do Senhor. Ele coloque na minha e na tua vida. E que Deus possa ter misericórdia de mim e de você.
E que eu e você não possa ser como Saul, querendo justificar os nossos erros para com quem? Com Deus. Eu posso justificar o meu erro para o meu irmão do lado, para o meu pai, minha mãe, para quem está do meu lado. Mas para com Deus, não posso. Ele é onisciente, Ele me conhece. No mínimo eu tenho que fazer é confessar e pedir perdão a Deus. Então que nessa manhã o Espírito Santo ele venha nos encher de força, de fé, de coragem, de determinação e de unção. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Ele possa nos dar essa sabedoria e esse decidimento em nossas vidas. Amém?